nós. Para que a excelência do seu poder seja de Deus e não de nós, porque Deus colocou dentro de nós o seu Espírito, o seu maior tesouro. Deus colocou dentro de nós, e nós podemos adornar isso. Por quê? Porque o Espírito de Deus está em nós. Se o Espírito de Deus está em nós, Ele nos capacita, irmãos. Ele vai nos dar a condução certa, Ele vai nos dar a direção certa, e nós vamos saber qual é a vontade de Deus naquilo que Ele está nos conduzindo. Porque nós não estamos sendo conduzidos por homens, nós estamos sendo conduzidos pelo Espírito Santo do Senhor. É por isso que Paulo está dizendo, Ele colocou em nós o seu tesouro. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Quem é o tesouro? É o Espírito Santo. Quem é o vaso de barro? Somos nós. Mas dentro desse vaso de barro há algo que é precioso, que é o Espírito Santo do Senhor. Algo que é extraordinário, que nós não podemos de forma nenhuma negar Ele. Por quê? Porque Ele está dentro de nós. Ele fala conosco. É Ele que nos guia, é Ele que nos direciona, é Ele que fala, é Ele que nos leva a conhecer de fato a vontade de Deus. É o Espírito Santo que nos dá discernimento do certo e do errado. Se o Espírito Santo não estivesse em nós, certamente nós, muitas vezes, seríamos enganados por coisas bonitas. Observe que Samuel, quando chega na casa de Jessé, quando ele olha aquele primeiro filho de Samuel, Eliabe, que vê um jovem bonito, robusto, certamente estou diante do ungido do Senhor. Só que há o Espírito de Deus no homem, no profeta de Deus. E o Senhor rapidamente, ele disse, Samuel, eu não vejo como vê o homem. O homem, ele vê a aparência, e eu conheço o coração. Se o Espírito Santo não estivesse em nós, certamente, muitas vezes, nós permitiríamos ou tomaríamos decisões erradas. Por quê? Porque nós íamos por aquilo que os nossos olhos atraíam, por aquilo que os olhos veem. Mas as lentes do Espírito Santo, ela é como um microscópio, ela vê muito além do que aquilo que nós possamos ver. E é justamente nisto que ele nos adverte. É justamente nisso que ele está recomendando aos irmãos, para que nós não venhamos ser enganados. Observe que Pedro fala aqui no capítulo 3 da sua primeira carta, no versículo 3. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos. E ele fala, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Está falando de algo interior, não aquilo que é aparente, não aquilo que é transitório, não aquilo que se possa ver com tanta facilidade, mas seja aquele que externa o que está no interior. Seja aquele que de fato é o adorno, mas é o que é proveniente de quê? Do coração. É isso que ele fala, o homem interior do coração unido
ao incorruptível trajo de um grande valor diante de Deus. Pedro está falando de tesouros, de algo que é precioso, de algo que está dentro desse ser, desse homem. Seja você o adorno. Porque o significado de axa é adornada. Seja o adorno. O homem de coração puro, seja o adorno da esposa. Algo sincero e incorruptível. Que isso seja o quê? Agradável diante de Deus. Isso é louvável. Ainda tinha mais coisas aqui. Mas eu vou falar as referências, os irmãos lêem em casa. Fala aqui, Hebreus capítulo 4, verso 16. Aí eu coloquei aqui o terceiro item assim, façamos confissões, de fato, que não gostaríamos negativamente de forma positiva. Porque às vezes você recebe algo negativo que você não gostaria, mas você transforma isso de forma positiva. Ela recebeu algo que era negativo aos olhos dos homens. Terra seca, terra árida. Se você for olhar de forma negativa. Mas ela transformou isso e de uma forma positiva. Porque ela soube resolver e fazer a coisa certa. E onde é que eu encontro essa referência? Aí Mateus capítulo 28, versículo 20, parte B. Então aquilo que era seco, árido, Deus transforma. Amém, irmãos? Que Deus abençoe as nossas vidas e que nós possamos aprender com esta mulher, Axa, a mulher que floresceu no deserto. Nós temos condições de florescer aonde nós chegarmos. Você sabe por quê? Porque a bênção de Deus está em nós. Nós somos bênção. E às vezes, aonde você chega como bênção, você tem condição de abençoar aquele lugar, né? O ambiente. Isaac, ele enriqueceu aonde os outros não tinham condição nenhuma. Onde os outros não via probabilidade nenhuma de riqueza. E quanto mais as pessoas tentavam tirar de Isaac, tomavam os poços, a Bíblia diz que ele mais rico se tornava. E as pessoas despertaram, as pessoas sabiam qual é o segredo de Isaac. Porque enquanto nós estamos vendo dificuldade, enquanto nós estamos vendo crise, Isaac está enricando. Qual é o segredo dele? Deus. Sabe por quê? Porque a bênção estava nele e não no lugar. Então, quando você é bênção, aonde você chega tem bênção. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.